Qué tiempo precioso. Que tempo precioso esse. Cada vez que Dios quiso hacer algo nuevo, Toda vez que Deus quis fazer algo novo, usó a jóvenes. Ele usou jovens para fazê-lo. ¿Cuántos años tenía Adán cuando Dios lo creó? Quantos anos tinha Adão quando Deus o criou? Criou ele com quantos anos? Com que idade? 80, 80? 15, 15 talvez? 24, 25 años. 24, 25 anos talvez. Cuando Dios hace algo nuevo, Quando Deus faz uma coisa nova, usa jóvenes. Ele usa jovens. Hay excepciones. Existem exceções. ¿Cuántos años tenía José Quantos, cuando fue vendido por los hermanos? quantos anos tinha José quando foi vendido para ser escravo pelos seus irmãos? 17. 17 anos. ¿Cuántos años tenía Samuel cuando empezó a profetizar? Que idade tinha Samuel quando começou a profetizar? 12. 12 anos. ¿Y la viuda más joven quién fue? E a viúva mais jovem, quem foi? Ruth. Ruth. Y a través de Ruth, E através de Ruth, quedó viuda muy joven. que ficou viúva muito jovem, Era la bisabuela, fue la bisabuela de David. ela foi a bisavó de Davi. ¿Cuántos años tenía David cuando fue ungido por el Espíritu? Que idade Davi tinha quando foi ungido pelo Espírito? 18. 18. ¿Cuántos años tenía Daniel? Que idade tinha Daniel? 18. ¿Y sus amigos? 18. E os seus 18. amigos também 18. Jeremías dijo que él fue llamado antes de nacer. Jeremias disse que foi chamado antes mesmo de nascer. ¿Cuántos años tenía María cuando tuvo a Jesús? Que idade Maria tinha quando ela deu à luz a Jesus? Los discípulos de Jesús eran jóvenes. Os discípulos de Jesus eram jovens. El más viejo era Pedro, O mais velho era Pedro. que era casado, Pedro já era casado. 24, 25 años. 24, talvez 25 anos. Y Jesús tenía 30. E Jesus tinha 30 anos. ¿Y cuántos años tenía Pablo cuando se convierte? Que idade tinha Pablo ao se converter? 30. 30 anos. ¿Y Timoteo? E Timóteo? ¿Y Tito? E Tito? Cuando Dios quiere hacer algo nuevo, Quando Deus quer fazer uma coisa nova, trata de usar lo que no está tan... trata de usar aqueles que ainda não estão muito quadrados. Pero cuando Dios quiere labrar un campo, Mas quando Deus quer lavrar um campo, pone un buey viejo Ele coloca um boi velho para fazer esse y un serviço. buey joven. E um boi jovem do lado. Los jóvenes sin los viejos no funcionan bien. O jovem sem a companhia do velho não funciona muito bem. Para funcionar bien, Para funcionar bem, tiene que haber bueyes viejos. tem que haver Bueyes viejos. bois velhos junto. ¿Habrá amén? Amém? Tenemos que aprender a recibir la nueva generación. Nós temos que aprender a receber a nova geração. Les voy a dar una palabra chiquita. Hoje eu vou entregar a vocês uma palavra pequenininha. Levante la mano los que son padres, nada más. Levantem a mão aqueles que são pais. Somente os que são pais. Bájela. Baixem a mão.
Ahora levante la mano los que son patriarcas. Levantem a mão agora os que são patriarcas. Pueden bajar las manos. Deseamos que el mover de Dios y la revelación de la palabra que recibimos desde hace 50 años Nós desejamos que o mover de Deus e a revelação da palavra que nós recebemos já há mais de 50 anos, tenemos que pasarla a la nueva generación. toda essa riqueza nós precisamos passar adiante para a próxima geração. Ser padre es la tarea mayor que Dios asumió. Ser pai é a maior tarefa, o maior trabalho que Deus assumiu. Cada padre y madre debe saber que también están asumiendo la vocación de su vida. Cada pai, cada mãe, igualmente devem saber que estão assumindo a vocação da sua vida. Hay una diferencia entre ser padre y patriarca. E existe uma diferença entre ser pai e ser patriarca. El Antiguo Testamento provee esta información. O Antigo Testamento nos explica essa questão. El padre es consciente de su generación. O pai, é consciente da sua própria geração. En cambio, el patriarca es consciente de las generaciones que vienen. Ao mesmo tempo que o patriarca é consciente das gerações que ainda virão. El padre termina su función cuando muere. O pai conclui a sua função quando ele morre. El patriarca se introduce antes de morir O patriarca se introduz antes de morrer. en las generaciones que vienen para influenciarlas. Ele se introduz nas gerações futuras de modo a influenciá-las. Y después de muerto continúa influenciándolas. E ainda, mesmo depois de morto, ele continua influenciando essas gerações. Los ministerios bíblicos Os ministérios bíblicos, que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, como los testimonios que tuvo la iglesia primitiva, como os testemunhas que houve na igreja primitiva, han sido patriarcas esses foram patriarcas y la han influenciado hasta el día de hoy. e influenciaram a igreja até o dia de hoje. El hacer discípulos O fazer discípulos forma parte de este sentir. é parte deste sentido. Que el discípulo haga discípulos para hacer discípulos que continúe haciendo discípulos. Que o discípulo faça discípulos, treinado para fazer discípulos que continuem fazendo discípulos. Influenciando en las próximas generaciones. Influenciando desta forma as gerações futuras. Cada padre debe tener esto en su corazón. Cada pai deve ter isso no seu coração. La táctica satánica A tática de Satanás es destruir la segunda generación. é sempre destruir a segunda geração. Lo hizo con Adán y Eva. Ele fez isso com Adão e Eva. Qué lástima. Que tristeza isso. Lo hizo también con Josué. Ele fez isso com Josué. Jueces 2, versículo 8 al 10. Juízes capítulo 2, versículos 8 a 10. Dice así. Diz assim: Porém, ele lhes disse: Que mais fiz eu agora do que vós? Não são porventura os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? Perdão, está errado. É 2:8, não 8:2. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E outra geração, após eles, se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. La segunda generación es aniquilada. A segunda geração foi aniquilada.
Esto le pasó también al sacerdote Elí, Isso também aconteceu com o sacerdote Eli. no pasó a la segunda generación. As coisas boas não passaram à segunda geração. Y con el profeta Samuel pasó lo mismo. Com o profeta Samuel aconteceu a mesma coisa. Samuel quiso ponerlos como dirigentes Samuel quis colocar os seus filhos como líderes, a sus os hijos, seus filhos. pero el pueblo dijo, tus hijos no funcionan con tu mismo sentir. Mas ele disse assim, os teus filhos, Samuel, não têm o coração que tu tens. Y fueron descalificados. E eles então foram desqualificados, Y a os filhos de partir de Samuel. allí el pueblo pidió rey. E a partir disso, o povo pediu para si um rei. Le pasó lo mismo a David con Absalón. Aconteceu a mesma coisa com Davi e o seu filho Absalão. La generación que salió de Egipto A geração que saiu do Egito tenía la circuncisión tinha a circuncisão. y los identificaba como pueblo de Dios. E isso os identificava como povo de Deus. Pero murieron todos en el desierto. Mas toda aquela geração morreu no deserto. Y al entrar en la tierra prometida, E ao entrar na terra prometida, los jóvenes os jovens tuvieron que ser circuncidados antes de entrar precisaram ser circuncidados antes de entrar na terra, para pertenecer al pueblo de Dios. para poder pertencer ao povo de Deus. Según el Salmo 78, De acordo com o Salmo 78, versículos 5 al 8, versículos 5 a 8, nos da esta palabra. nos mostra essa palavra. Salmo 78, 5 a 8. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhes observassem os mandamentos, e que não fossem, como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. El gran deseo de Dios O grande servo de Deus es que lo que recibe una generación é o que recebe uma geração pase a la próxima. e passa adiante. Nosotros estamos en un mover del Espíritu. Nós estamos no meio de um mover do Espírito. Hay un mover del Espíritu entre nosotros Há um mover do Espírito Santo entre nós. y tenemos que pasarlo a la próxima E generación nós precisamos passar isso à próxima geração. para que la próxima generación Para que a próxima lo geração, pase a la próxima generación. por sua vez, passe à seguinte. Esto lo realizan los patriarcas. Isso é o que fazem os patriarcas. Quiero mostrarle un patriarca en la Biblia, Quero mostrar a vocês um patriarca na Bíblia. uno de los que más sobresale como patriarca. Um daqueles que mais se sobressai, que se destaca como patriarca. Fue Abraham. Foi Abraão. Y en Génesis capítulo 12, Em Gênesis capítulo 12, versículo 1, versículo 1, dice estas palabras: diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te la mostrarei. característica del patriarca A característica do patriarca es salir de la cultura donde estaba. é sair da cultura onde estava inserido. La palabra cultura A palavra cultura significa cultivo, significa cultivo. y lo que fue cultivado en una época, E o que foi cultivado numa época, Abraham salió de ahí Abraão saiu do meio para disso formar una nueva cultura. para formar uma nova Un cultura. patriarca tiene en su cabeza Um patriarca tem na sua cabeça, una nueva cultura. tem na sua mente uma nova cultura. La conversión para Abraham A conversão para Abraão fue el encuentro con Dios, foi o seu encontro com Deus. pero fue también salir de la cultura donde estaba. Mas a conversão também foi sair da cultura onde estava De inserido. paso digo que la palabra culto proviene de la palabra cultura. A propósito, quero dizer que a palavra culto provém da palavra cultura.
En esta nueva cultura, E nessa nova cultura, Abraham esperaba desarrollar otras cosas. Abraão esperava desenvolver outras coisas. La primera, la relación con Dios, Primeira coisa que ele esperava, a relação com Deus fosse desenvolvida. la voluntad de Dios, A vontade de Deus. las motivaciones santas del Señor As motivações santas do Senhor, que llegaban al corazón, que chegavam ao seu coração. el orden en la familia A ordem na sua família. y un panorama de lo que vendría. E panorama daquilo que estava por vir. Se cambia una cultura Se troca uma cultura, cuando uno encuentra una cultura superior. quando uma pessoa troca a sua cultura, quando ela encontra uma cultura superior. Y nuestra cultura es el reino de Dios. E a nossa cultura é o reino de Deus. Aleluya. Aleluia. Esta es la nueva cultura. Essa é a nova cultura. Además es una cultura invasiva, E também é uma cultura invasiva, porque venga tu reino porque nós oramos, venha teu y reino, sea hecha tu voluntad e seja feita a tua vontade, en toda la tierra. em toda a terra. Es una nueva É cultura, uma nova cultura. más que una nueva creencia. É mais do que uma nova crença. Es una nueva É cultura, uma nova cultura. la cultura del cielo aquí en la A tierra. cultura do céu aqui na terra. Y en la mente del patriarca Na mente do patriarca, tenía estas cosas. essas coisas estavam ali. El patriarca sabía qué hacer en cada parte del tiempo O patriarca sabia o que fazer em cada tempo determinado, para influenciar en las próximas generaciones. para que as próximas gerações fossem influenciadas. Y también el patriarca fue tratado por Dios. E o patriarca, por sua vez, também foi tratado por Deus. Abraham fue tratado por Dios. Abraão foi tratado por En Deus. cuanto a la fe, No que diz respeito à sua fé, no solamente cuando sale de Ur de los Caldeos, não apenas quando ele deixa Ur dos Caldeus. dice que salió sin saber dónde iba A palavra diz que ele saiu de Ur sem saber para onde ia. y fue tratado en la fe, Ele foi tratado na sua fé. porque el patriarca necesita tener fe. Porque o patriarca precisa ter fé. Y cuando tenía 99 años, Quando ele tinha 99 anos de le idade, dijo que iba a tener hijos foi dito a ele que ele ainda teria filhos. y lo desafió en la fe, E ele foi desafiado na fé. porque el patriarca va a ser patriarca por la fe que tiene, Porque o patriarca se torna patriarca pela fé que tem. para alcanzar las generaciones que De vienen. modo que ele alcance as gerações que virão. Y también Abraham fue tratado en su moral, E Abraão também foi tratado na sua moral, en su veracidad. na sua verdade. Casi matan a su esposa. Por pouquinho não matam a sua esposa. Un rey la quiso para él Rei desejou a esposa dele e quis tomá-la para si. y Abraham permitió. E Abraão deixou. Era muy flojo en su moral Ele era muito frouxo na sua moral. y lo hizo en 2 veces. E ele fez isso em 2 ocasiões. Y fue tratado en su veracidad E ele foi tratado na sua verdade, porque mintió. porque ele mentia. Él le dijo a ese rey Ele falou para esse rei que esa mujer Sara no era su esposa, que essa mulher que estava com ele, Sara, não era sua esposa, que era la hermana. que era sua irmã. Fue tratado en su veracidad Foi tratado na sua verdade. y Dios lo trató. E Deus tratou com ele. Y trató también con él Tratou com ele também en la esperanza. no que diz respeito à esperança. Esto lo revela Hebreos. Hebreus nos fala disso. Dice que por la fe habitó en la tierra prometida como extranjero, Diz que Abraão, pela fé, habitou na terra prometida como estrangeiro. porque esperaba una ciudad que tiene fundamentos, Porque ele esperava uma cidade que tem fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. cujo arquiteto e construtor é Deus. Él miró los cielos, Ele olhou para os céus. él captó los cielos, Ele conseguiu captar o céu. y toda la generación que venía detrás de E él todas as gerações que vinham por trás dele era para ese lugar. estavam apontadas para esse lugar. Quiero mostrarles rápidamente algo de la espiritualidad de un patriarca. Quero mostrar a vocês alguns aspectos da espiritualidade de um patriarca. Comenzó con Dios, Começa com o próprio Deus. no para conseguir cosas de Dios, Não para conseguir coisas de Deus. porque él tenía todo. Porque Deus tem tudo.
Abraham tenía todo. Perdão, Abraão tinha tudo. Era riquísimo. Ele era muito rico. No le hacía falta nada. Ele não precisava de nada. Él se encontró con Dios. Ele se encontrou com Deus. Fue Dios y no las cosas los que atrajeron a Abraham. Foi o próprio Deus e não as coisas que atraíram Abraão a Deus. Se encontró con Dios. Ele se encontrou com Deus. Dios. Com Deus. Oh Dios. Ó Senhor. No encontró nada más placentero. Ele não encontrou nada que desse mais prazer. No encontró nada mejor Não encontrou nada melhor que la relación con Dios. do que a relação com esse Deus. Oh, la relación que tenía con Dios. Ah, essa relação que ele tinha com tremendo. Deus. Que tremendo era. Aleluya. Aleluia. Al punto que Dios capta la pasión que Abraham tuvo con él. A ponto que Deus capta essa paixão, esse amor que Abraão tinha por ele. Y no le dijo, sígueme. E não diz a Abraão, segue-me. No se lo dijo. Não disse isso. Le dijo, anda delante de mí Disse, anda diante de mim y sé perfecto. e sê perfeito. ¿Qué manera de estar con Dios? Que maneira de estar com Deus. No atrás de Dios, Não é atrás de Deus, adelante de Dios. mas diante de Deus. Dios podía mirar todo en Abraham, Deus podia observar tudo em Abraão, porque iba delante de él. porque Abraão estava caminhando adiante Un dele. patriarca Patriarca es totalmente auténtico. é totalmente autêntico. Aleluya. Aleluia. El patriarca se lo conoce de afuera, de adentro, totalmente. O patriarca ele é conhecido por fora, por dentro, totalmente. Es abierto a la luz de Dios totalmente. Ele é transparente diante da luz de Deus. Aleluya. Al punto Ao ponto de que se mantenía dentro de un mover del Espíritu. Abraão manter-se sempre dentro de um mover do Espírito. Dios lo visita. Deus visita Abraão. ¿Se imagina Dios visitando a un hombre? Imagine isso, Deus visitando um homem. Esto está en Génesis 18. Nós lemos isso em Gênesis 18. Y en Génesis 18 dice, Jehová se le apareció a Abraham en el encinar de Manre. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Estaba dentro de un mover del Espíritu, Abraham. Abraão estava dentro de um mover do Espírito de Deus, Para que Dios lo visitara. e tinha que ser assim porque Deus o visitou. Y no vino solo. E Deus não veio sozinho. ¿Y con quién vino? Com quem Deus veio? Versículo 2. Versículo 2. Pode deixar sempre o texto. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens em pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse, Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. ¿Qué mover del Espíritu? Que mover do Espírito. ¿Se imagina estar en la presencia de Dios? Imaginem estar na presença de Deus. Nosotros hoy experimentamos una gota de la presencia de Dios. Hoje nós experimentamos uma gota da presença de Deus. Pero se imagina, Imaginem só, porque Jehová se encarnó. porque Jeová se fez carne. Y los ángeles no tenían alas. E os anjos não tinham asas. De paso digo que hoy en la reunión hubo ángeles. A propósito, digo a vocês que hoje na reunião houve presença de anjos. Pero ahí se hicieron presentes corporalmente. Mas ali, nessa ocasião com Abraão, eles se manifestaram corporalmente.
Y Abraham no hizo una reunión. E Abraão não fez uma reunião. Él ya tenía esta relación con Jehová. Ele já tinha essa relação com o Senhor. Y ahora esta relación se hace en forma humana. E agora essa relação se manifestava em forma humana. ¿Se imagina la presencia de Dios? Imagina estar na presença de Deus. El Apocalipsis habla de la presencia de Dios. Apocalipse fala da presença de Deus. Que todo brilla, E diz que tudo que brilha, todo resplandece, tudo resplandece. que hay un mar como de cristal. Existe um mar como de cristal. Abraham era carismático. Abraão era carismático. Estas cosas no se aprenden en ningún curso de seminario. Essas coisas não são aprendidas num curso ou num seminário. ¿Cómo se explica esto? Como é que se explica essas No coisas? tiene explicación. Não tem explicação. El patriarca O patriarca está en la presencia de Dios. experimenta a presença de Deus. No todos los hijos de Dios atraen a Dios. Nem todos os filhos de Deus atraem a Deus. Abraham atrajo a Dios Abraão atraiu a Deus. para que lo visite. Atraiu para que a ponto de Deus visitá-lo. ¿A qué hora lo visita? A que hora Deus visita Abraão? Una hora tranquila en la noche. Numa hora tranquila no meio da noite? ¿Cuántos grados hacía? Quantos graus será que fazia na hora da visita? A la hora de más calor. Na hora do maior calor. ¿Y el 4 qué dice? Versículo 4. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Le lavó los pies a Jehová. Abraão lavou os pés de Deus. ¿Puede tu imaginación ver esta situación? Tu consegue, mesmo com a tua imaginação, tu consegue enxergar essa situação? La presencia de Dios A presença de Deus llenaba ese lugar. enchia aquele lugar. La presencia de Dios en ese momento tiene que haber sido espectacular, A presença de Deus nessa ocasião tem que ter sido espetacular. porque Abraham vive al lado de un Dios que es carismático. Porque Abraão vive ao lado de um Deus que é Nuestro carismático. Dios es carismático. Nosso Deus é carismático. Y Abraham era carismático. E Abraão era carismático. Y comieron. E fizeram uma refeição juntos. Mataron vaca, becerro, hicieron un asado. Mataram ali um bezerro e fizeram um churrasquinho. Mantequilla y leche. Com coalhada e leite. Yogur. Coalhada? Y comieron. E comeram juntos. Y hablaron. E conversaram. Y le pregunta, ¿dónde está Sara? E Deus pergunta, onde é que está a Sara? En la tienda. Está lá na tenda, responde Abraão. Tu mujer va a tener un hijo. Tua mulher vai ter um filho. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Sara, na tenda que estava logo atrás dele, estava com o ouvido grudado ali na porta, escutando a conversa. Las mujeres siempre escuchan lo que hablan sus maridos As mulheres sempre ficam escutando a conversa dos seus maridos. en Argentina. Lá na Argentina, é claro.
Y eran re viejos Sara y Abraham. E eram muito, muito velhos Abraão e Sara. Y se rió Sara. E Sara riu. Y dijo, después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. Riu-se Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer. Y el Señor le dijo a Abraham, E o Senhor então diz a Abraão: ¿por qué se ha reído Sara? 13. Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda à luz sendo velha? Y miren el versículo 14. E olhem o versículo 14. Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Aleluya. Un patriarca precisa fe. Um patriarca precisa de fé. Ahora, Abraham Agora tuvo Abraão, fe. esse Abraão teve fé. Qué fe que tuvo Que qualidade de fé Abraão teve. Oh, Señor. Fue tan impactante la fe que tuvo Abraham A fé de Abraão foi tão impactante que Jehová le llega a decir estas palabras a Abraham. que Deus chega a dizer estas palavras a Abraão. Versículo 17. Versículo 17. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Y la palabra de Dios más adelante declara a Abraham amigo de Dios. E a palavra de Deus mais adiante diz que Abraão era amigo de Deus. Y comienza Dios a hablarle a Abraham, E Deus então começa a falar com Abraão. a recordarle lo que ya hizo en un pacto. Começa a recordar a Abraão de que eles já tinham um pacto entre si. Versículo 18. Versículo 18. Visto que Abraão certamente virá a ser uma nação, uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Capítulo 17, versículo 4. Gênesis 17, 4. Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Versículo 6. Versículo 6. Far-te-ei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações, e reis procederão de ti. Versículo 7. Versículo 7. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Le hace conocer los planes Dios a Abraham. Deus dá a conhecer os seus planos a Abraão. ¿Qué necesidad tenía de hacerle conocer que iba rumbo a Sodoma y Gomorra? ¿Qué necesidad tuvo Dios de decirle lo que iba a hacer en Sodoma y Gomorra? Deus não tinha necessidade nenhuma de informar a Abraão o que ele ia fazer em Sodoma e Gomorra. Pero cuando Dios ve un corazón de patriarca, Mas quando Deus percebe um coração de patriarca, le revela sus planes. Deus revela a ele os seus planos. Y le permite a Abraham discutir con Dios. E deixa que Abraão discuta com Deus. Porque Abraham dice, ¿cómo vas a destruir ahí en Sodoma? Porque Abraão questiona a Deus: Senhor, como Sim. que tu vai destruir Sodoma? Si hay 50 en la ciudad, ¿vas a destruir toda la ciudad? E se tiver 50 justos ali, tu vai destruir toda a cidade? No lo hagas, Señor. Não, por favor, não faça isso, Senhor. No lo hagas. Não faça isso. Porque tú eres el juez de toda la tierra. Tu és o juiz de toda a terra. Y no ha de hacer lo que no tienes que hacer lo que es justo. O juiz de toda a terra, porventura, não fará justiça? Y le da consejos a Dios. E ele aconselha a Deus um pouquinho. El patriarca. O patriarca.
Voy a terminar con un ejemplo que me dio mi consuegro. Eu vou terminar citando um exemplo que eu recebi do meu consogro. Él era discípulo Ele era discípulo y entonces yo pedí que mi consuegro orara por mí. e eu pedi a ele, ao meu consogro, que orasse por mim. Y me dijo, y entonces empezó a orar. E ele então começou a orar. Oh Dios, bendice a Víctor y el ministerio que él tiene. Senhor, por favor, abençoa Vítor e o seu ministério. Bendice a su familia también. Abençoa sua família, Jeová. Señor, bendice a sus hijos. Senhor, abençoa seus filhos. Para que sus hijos continúen lo que pusiste en Víctor. Para que os seus filhos levem adiante aquilo que tu depositaste na vida do Yo Vítor. decía amén. E eu disse amém. 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 Y él siguió. E ele continuou. Oh Dios, Ó Deus, bendice a sus nietos. abençoa seus netos. Para que también los nietos expresen tu gloria. Para que os seus netos também expressem a tua glória. Amén, Amém, amén, amém. amén. Señor, también a sus bisnietos. Senhor, também aos seus bisnetos. Y ahí abrí los ojos. Aí nessa parte eu abri os olhos. Para que continúen lo que este varón tiene. Para que eles levem adiante o que este varão tem feito. Y también, Señor, a su tartaranieto. E aos seus tataranetos também, Senhor. Y ya lo miré. E aí eu olhei para ele. Y siguió. E ele continuou. Y también los descendientes de él. E os descendentes dos tataranetos. Él fue el que me abrió los ojos para entender este tema de ser así, de esta manera, patriarca. Foi ele que me abriu os olhos para entender esse tema de ser patriarca. Que yo soy responsable también Que eu sou responsável também de las generaciones que vienen. pelas gerações que vêm. Muchas veces en la Biblia aparece el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Muitas vezes a Bíblia cita o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Y no sé quién mencionó ayer sobre las genealogías. E eu não sei, ontem alguém mencionou sobre as Y genealogias. puede haber en las genealogías personas que no son las esperadas, E nas genealogias, às vezes, nós podemos encontrar pessoas que não são as esperadas. pero qué importante es ser responsable de las generaciones que vienen. Mas como é importante ser responsável pelas gerações que vêm. Quisiera que no haya pocos patriarcas aquí. Eu gostaria de que não houvesse poucos patriarcas aqui. Algunos tienen sus hijos inconversos. Alguns têm seus filhos que não estão convertidos. Não importa. Não importa. Hemos hablado de cómo llegar a nuestros hijos. Nós já conversamos sobre como alcançar nossos filhos. Y vamos a ejercer la fe patriarcal. E vamos exercer a fé patriarcal. Los patriarcas se transforman en profetas. Os patriarcas se transformam em profetas. Porque comienzan a hablar de las generaciones que vienen. Porque começam a falar das gerações futuras. Estos perseverarán Estes vão perseverar. y extenderán el evangelio E hão de estender o en evangelho. donde ellos vivan. Por onde eles viverem. Ellos llevarán la santidad de Dios Eles vão levar a santidade de Deus. y empiezan a proclamar sobre las generaciones que vienen. Começa a proclamar sobre as gerações futuras. Revelarán el reino de Dios en donde ellos estén. Hão de revelar o reino de Deus onde estejam. Aleluya. Aleluia. Quisiera que ahora hagamos una práctica, Gostaria de agora fazer um exercício prático. que oremos por las generaciones que vienen. Que nós oremos pelas gerações futuras. Las conocidas As conhecidas y las que todavía no conoces. e aquelas que ainda não existem, que ainda não conhecemos. Pero vendrán, Mas que um dia virão. vendrán. Virão. Vamos a ponernos de a dos.
Coloquemos-nos em pé, 2 a 2, y vamos a orar por las generaciones que e vienen. vamos orar pelas gerações que vêm, que hão de vir. Cumple la función de patriarca. Cumpre agora, irmão, a função de Aleluia. patriarca. Aleluia.